Seguimos em Brasília porque, em almoço com ministros, o presidente Lula sinalizou que o governo deve insistir na taxação de bets e fintechs. O Igor Damasceno tem informações a respeito desse assunto aqui para a gente. Oi, Igor, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Nonato. Bom dia para você, também para a Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Esse foi um pedido do presidente Lula em uma reunião a portas fechadas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com líderes do governo no Congresso Nacional. Na verdade, o presidente Lula quer que a equipe econômica do governo estude uma nova forma de taxar as bets e as fintechs, que são aqueles bancos digitais. Essas duas modalidades seriam taxadas naquela medida provisória que sequer foi votada no Congresso Nacional por falta de acordo, por falta de apoio entre parlamentares, inclusive da base governista. Então, o governo federal, que pretendia arrecadar até 17 bilhões de reais no ano que vem, não conseguiu encontrar meios de aumentar a arrecadação. Para o presidente Lula, é necessário taxar as fintechs e as bets, principalmente porque elas fazem parte, elas são utilizadas pela parcela mais rica da sociedade. E com isso, há ali uma série de outras irregularidades que podem ser feitas. Haja vista as operações que têm ocorrido principalmente aí na cidade de São Paulo, como crimes como lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos. Então, o presidente Lula, ele quer aumentar a fiscalização sobre as fintechs, mas também quer aumentar os impostos a respeito dessa modalidade, como método de aumentar a arrecadação. As fintechs têm alegado que elas já são taxadas e que já estão pagando alíquotas ao governo federal. Só que a Federação dos Bancos Brasileiros, a FEBRABAN, afirma que, na verdade, as fintechs não são taxadas com a mesma alíquota que os demais bancos e que a nossa legislação traz ali uma determinação de que haja uma alíquota equivalente para todo mundo. Então, o governo federal vai estudar um novo método de taxar as bets e as fintechs como uma alternativa para aumentar a arrecadação e, com isso, cumprir as regras previstas no arcabouço fiscal. Nonato. Pois é, agora o Igor, falando aqui da agenda do presidente, né? O presidente viaja hoje para a Ásia, há expectativa, né, de um encontro dele com o Donald Trump nessa viagem. Isso pode acontecer no fim de semana mesmo ou não? Pois é, o presidente Lula, ele embarca daqui a pouquinho para a Indonésia, depois ele vai para a Malásia, onde vai participar da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Lula, inclusive, deve ficar fora do país por cerca de 10 dias. Nesta ocasião, quem vai assumir a presidência do país é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que já vai começar a despachar como o presidente interino daqui do nosso país. O presidente Lula foi convidado para participar do evento dessa associação dos países do Sudeste Asiático, junto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump não deve ficar essa mesma quantidade de dias que o presidente Lula, e ele também tem outras agendas paralelas. Então, por causa dessa agenda lotada de ambos os presidentes, pode ser que haja alguma incompatibilidade. Mas os dois chefes de Estado têm ali um interesse mútuo de se encontrar pessoalmente para conversar a respeito das tarifas impostas pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. Lula quer negociar essas tarifas. O grande objetivo dele é baixar a alíquota de 50% para 10%, mas se houver alguma redução por agora, já é considerada uma vitória para o governo federal, que vai continuar, então, nas negociações, nas tratativas. Esse é o terceiro passo da reunião. Inicialmente, Lula e Trump conversaram por telefone, foi uma conversa de cerca de 30 minutos. Depois, Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, conversaram presencialmente na Casa Branca, e agora o Palácio do Planalto trabalha para que haja ali um encontro entre Lula e Trump, nem que seja por alguns minutinhos.
A avaliação no Palácio do Planalto é que essas alíquotas precisam ser negociadas ainda neste ano, porque o Planalto teme que a relação se esfrie e outras agendas atrapalhem, então, as negociações em torno das tarifas. Então, é um método aí que o governo federal tem encontrado para tentar negociar as tarifas de 50% com Donald Trump. Agora, Lula também estuda a abertura de mercado. Assim como Trump tem agendas paralelas, alternativas, o presidente brasileiro também terá. Enquanto essas tarifas não estão sendo negociadas com os Estados Unidos, não reduzem, então Lula pretende abrir o mercado justamente para diminuir a dependência do governo norte-americano e, com isso, conseguir, então, realocar os produtos para outros compradores e mitigar os efeitos do tarifaço aqui na nossa economia. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado pelas informações, Igor. Assunto aqui para a gente trazer os nossos analistas de hoje. Estamos com José Maria Trindade e também Cristiano Beraldo, que vão analisar aqui os principais temas de hoje. Bom dia a vocês dois. Zé Maria, se ocorrer esse encontro mesmo entre Lula e Trump nessa viagem que eles farão, há essa expectativa para o fim de semana, é o fórum adequado ou é apenas um encontro casual, já que o Igor falou que o governo trabalha com a hipótese até de alguns minutos? É mais um processo de aproximação do que propriamente dito uma reunião, não, Zé? Bom dia para você. Todo mundo está querendo fugir ali da Casa Branca, daquela possibilidade de atrito com o presidente Donald Trump. Então, pode ser, sim, uma oportunidade, viu? Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia, Beraldo. E um bom dia especial a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, esse mercado asiático é a novidade para o Brasil. As exportações que seriam para os Estados Unidos estão agora, em grande parte, para exatamente o mercado asiático. Esse mercado já está aberto em reuniões anteriores, será um reforço. O presidente Lula leva alguns empresários, na minha opinião, deveria levar em peso o agronegócio e os grandes líderes do agronegócio para este encontro, né? As relações internacionais hoje são baseadas fortemente no mercado, né? Não mais naquela história de nações amigas e tal, isso vale, mas é o mercado que vale. Olha, o governo brasileiro está trabalhando muito para que este encontro não marcado aconteça e que tenha uma grande repercussão. 2026 já está aqui presente nas atividades do dia a dia do presidente Lula, que já está no palanque, e também no Congresso Nacional, nessa disputa por verbas do Orçamento da União e toda a disputa eleitoral misturada com a política. O presidente Lula, nessa viagem longa de 10 dias, no momento de crise política aqui, né, ele vai ter que se desdobrar para atender as duas partes. Agora, fique muito claro, o Brasil abriu novos mercados, mas todos aqui me dizem, líderes importantes, como o deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA, grande líder aqui de frentes parlamentares, que não existe a possibilidade do Brasil ficar fora do mercado norte-americano. É preciso, sim, desentupir esse canal. Agora, Beraldo, bom dia para você também, ao Zé Maria. Como o Zé disse, né, 2026 já está agora, já estamos vivendo, né, um pé lá na eleição. Você sente que o presidente Lula, justamente por isso, está querendo o mais rápido mostrar algum tipo de resultado dessa conversa que terá com Donald Trump? Pois é, Soraya, e o resultado não precisa ser concreto, só precisa parecer que é um resultado. Bom dia a você, bom dia ao Nonato, ao Zé Maria, bom dia a nossa querida audiência que prestigia diariamente o Jornal da Manhã. Soraya, o problema do presidente brasileiro é a demonstração de incoerência entre as suas falas e as suas atitudes. Veja, primeiro nós temos o presidente dizendo que há ali uma usina, uma indústria petroquímica entre ele e Donald Trump, não apenas uma química, como Trump disse no seu discurso. Só que, na sequência, o presidente brasileiro vai publicamente manifestar a sua repulsa a uma ação norte-americana contra o narcotraficante Nicolás Maduro. E isso vai colocando o Brasil ao lado dos malfeitores da América Latina, dos ditadores. Lula fez um discurso muito claro e objetivo, defendendo Nicolás Maduro e defendendo Cuba, o presidente de Cuba. Então, para os Estados Unidos, quando ele observa esse discurso, onde Lula diz, inclusive,
que não é possível permitir intervenções violentas e tal, como se ele estivesse muito preocupado com a paz, enquanto o seu próprio país é palco de 40 mil homicídios todos os anos, dos quais 92% sequer são esclarecidos, sem falar em dezenas de milhares de desaparecidos, né? Aqueles corpos que não são encontrados e ficam registrados como desaparecidos. Então, o Brasil é um dos lugares, talvez o lugar mais violento do mundo. E nós não temos nenhuma condição, enquanto país, de ficar criticando a atitude dos outros que estão tentando cessar um fluxo absurdo de tráfico de drogas que sai da Venezuela e invade o mercado norte-americano. Então, dentro dessa circunstância, não há moral do presidente brasileiro para pleitear grandes coisas junto ao presidente norte-americano. Tanto é que eles até estão dizendo aí, não, de repente só alguns minutinhos para tirar uma foto. Mas que conversa é essa? Que estadista é esse que se permite colocar numa situação em que um outro chefe de Estado só tem uns minutinhos para ele? Isso é uma atitude que diminui o Brasil, diminui o representante brasileiro. E a gente vê que não há um caminho para resolver os problemas concretos, que são eles, os efeitos dessas tarifas altíssimas em cima dos produtores brasileiros.